sua cabeça, coloque a sua palavra, vai falar conosco. Que é nascer da terra, da carne, do sangue, mas tudo enviado, pressionado pela intenção do Espírito. Fala conosco nessa noite. Pela tua palavra em nome de Jesus. Daniel 10. Daniel é consolado. Versículo 12 diz assim, ó: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicar-te coração a compreender e a olhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vi. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel dos primeiros príncipes veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Observe, quando Daniel lhe propôs fazer um propósito com Deus, de orar por 21 dias, por 3 semanas, observe que no mundo espiritual teve o quê? Teve uma luta, a qual tentou impedir quem? Ao anjo da resposta a Daniel. Mas desde o primeiro dia que ele aplicou, já foi ouvido o quê? Já foi ouvida as orações de quem? As orações de Daniel. Igreja, mas se Daniel se ele desistisse, se Daniel ele desanimasse, igreja, vai ter situação que nós vamos orar o ano inteiro, vamos orar todo ano, de repente, eu estou falando em questão dos cultos, né? Igual meu quinta-feira, de repente vamos orar todas as quintas-feiras de um ano, mas de repente nós não vamos obter o quê? Resultado, resposta. Mas possa ser também que do primeiro dia que nós pegou o coração, Deus nos ouviu. Mas tem um porém, tem uma guerra no mundo espiritual. Então Daniel, a pessoa, se Daniel ele desistisse, a pessoa se Daniel ele chegasse no terceiro, quarto dia, ele falasse, eu não me tive resposta, eu não me tive resultado, então o que eu vou fazer? Eu vou parar. Eu vou o quê? Eu vou retroceder, eu vou recuar, eu vou deixar de orar porque Deus não está me ouvindo. É impossível Deus não ouvir oração. Os seus ouvidos estão o quê? Não estão tapados. Todas as orações que nós fizemos a Deus, Ele o quê? Nos ouve. Agora tem um tempo certo de Ele o quê? Nos responder, nos atender, nos entregar o que nós pedimos a Ele. Mas se Daniel, se muitas pessoas, quantas pessoas na verdade já desistiu de orar? Já desanimaram? Quantas pessoas que já deixou o quê? De desacreditar em quem? Desacreditar em Deus. Mas tudo que ele faz é perfeito, não é da forma que a pessoa pensa, da que a pessoa acha, é da forma e da maneira de quem? Da maneira de Deus. Então Daniel, se ele fosse outro, eu vou chegasse no quinto, no sexto dia de oração e falasse, eu vou parar, eu vou desistir, eu não tenho o quê? Não tenho resposta. Iria o quê? Iria perder. Agora no primeiro dia ele já foi ouvido, atendido. Primeiro dia que começou a orar, Deus enviou a resposta. Fala, anjo, pode lá dar a resposta a Daniel, pode lá dizer a ele que eu ouvi ele, que eu atendi o quê? A oração dele. Não tinha nem começado. Então Daniel o quê? Orou por 21 dias. Enquanto ele estava orando, estava havendo uma guerra no mundo o quê? No mundo espiritual. Mas você sabe que Deus mandou do anjo? Porque Deus viu o quê? A perseverança de Daniel. A pessoa, Deus olhasse e falava aí, ó, primeiro dia Daniel, eu ouvi a oração dele, porém ele desistiu do 7º dia de oração, no 8º dia de oração, eu poderia até mandar outro anjo, mas não vou mandar mais, não, se ele desistiu, se ele parou. É isso que acontece, quando de repente a gente deixa de orar, de buscar por alguém, de repente por algo, por uma situação, aí desanima, para, não é, tem pessoa que começa a propósito e nem termina o propósito. Tem gente, eu vou começar, chegou antes do meio, já acabou. Então Deus, ele só vai dar resposta, temos que entender uma vez por toda, Deus só dá resposta que persevera até o fim. É aquele que não para, que não desiste, porque Deus poderia falar assim, eu poderia até mandar outro anjo. Mas Daniel, infelizmente,
Daniel desistiu de orar, de clamar. Não, Daniel, o olho foi virado, uma guerra do mundo espiritual, uma guerra travada. A Bíblia diz o quê? Que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue. A nossa luta o quê? É no mundo espiritual. Quer dizer, Daniel o quê? Mesmo sim, na verdade, ele começou e terminou o propósito dele. Primeiro dia, foi ouvido, foi atendido, né? Versículo 12, ó. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que ouvi. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive o quê? Vitória sobre o rei do quê? Da Pérsia. Você sabe que Deus mandou o quê? Mandou ajuda para o anjo. Então, o anjo que recebeu a missão da resposta de Daniel, Deus deu aqui ajuda para que o anjo fosse até quê? Até Daniel e falar com quem? Falar com Daniel. Na igreja, o Deus é o mesmo. Deus não muda e nunca vai o quê? Nunca vai mudar. Quem mudou é quem? Quem mudou de repente foi a geração de hoje que mudou. A geração de hoje quer tudo fácil, não quer perseverar, não quer botar o joelho no chão, não quer botar o quê? A cara no pó, não quer isso não. Quer tudo o quê? Com facilidade. E eu pensando que na Bíblia todo mundo que botava a cara no pó, buscava, clamava, perseverava. Aí Deus falava, Deus manifestava, Deus operava. Deus mudou? Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Ele continua o quê? Manifestando, ele continua libertando, transformando, ele continua o quê? Ele continua libertando, ele continua restaurando casamento, restaurando o quê? Família. Mas quem mudou foi quem? Quem mudou foi as pessoas que deixou o quê? De acreditar em Deus, de esperar em Deus. Quer ver a pior coisa? É a tal da pressa. É o tal, sabe o quê? É a pessoa ficar muito agoniada. Você nunca ficou ansiosa com a notícia, não? De repente você recebe a notícia, amanhã tá hora, fulano vai te ver. Amanhã tá hora, você vai fazer para uma pessoa nem dormiu à noite, de tão ansioso, de tão ansiosa. Não dormiu, não, eu não vou nem dormir, porque quer dizer, a pessoa ficou tão ansiosa que não conseguiu dormir. Mas isso prejudica. Qualquer pessoa que é muito ansioso se prejudica a si mesmo. Porque a pessoa ela pede e fica só de receber na hora certa. Deus vai o quê? Deus vai entregar. Agora eu tenho certeza, quando aplicar o coração, a oração já foi o quê? Ouvida, atendida. Deus vai ver o quê? A resposta. Agora tem um porém, vai haver guerra no mundo espiritual. Quando a esposa, de repente a pessoa está passando um casamento, uma tribulação no casamento, e começa a orar pelo seu casamento para Deus restaurar, Deus vai restaurar o casamento. Agora está havendo uma guerra no mundo espiritual. E a pessoa o quê? Igreja, uma coisa que nós temos que fazer é compreender. Aqui estamos fazendo o quê? O propósito de Deus, porque Daniel compreendeu. Daniel, o quê? Ele se humilhou e compreendeu. Então, uma coisa que nós temos que ser o quê? Pessoas compreendidas. Saber, eu estou pedindo, está havendo guerra no espiritual, minha oração não foi ouvida, atendi, mas sai de uma, eu vou continuar orando, clamando. Daniel veio para 21 dias. No primeiro dia, Deus ouviu ele, glória a Deus, mas de repente nós podemos orar até mais, ou de repente o quê? Ou até menos. Mas Deus, ele é o quê? Ele é o mesmo. E ele continua ouvindo, continua o quê? Atendendo. Não podemos ser tomados por ansiedade, não. Não podemos ficar muito ansiosos, preocupados. Vamos o quê? Vamos orar a Deus e com certeza, minha parte eu fiz. Eu dobrei meu joelho, eu me humilhei. Agora coisa que eu tenho a certeza, a resposta foi o quê? Já foi enviada.
Com certeza, a qualquer momento, os meus olhos vão contemplar exatamente o que eu pedi. O quê? Que eu pedi na minha oração. Porque Daniel, o quê? Daniel, ele foi consolado. Daniel, quer dizer, ele fez um propósito, precisava da resposta de Deus, precisava de ouvir algo da parte de Deus, e Deus enviou o anjo. Daniel, o quê? Desde o primeiro dia, o que quando ele aplicou, já a sua oração foi. Você vê que ele nem começou a orar, porque uma coisa é certa, Deus sabe o que vamos pedir. A verdade, como diz a Bíblia, a gente nem sabe orar, é o Espírito Santo que o que dá para falar. Então, antes de nós falar, Deus sabe o que vamos falar. Se você dizer, eu vou fazer propósito de 3 meses, Deus já sabe da primeira como a última oração o que vai dizer. Porque Ele sabe de tudo. Nenhum de nós sabemos orar, nenhum ser humano é sábio o suficiente para poder orar. Ninguém faz curso de oração, não. Ninguém toma aula de oração, não. Porque na verdade, o mundo está tão um caos que pode ser que até exista, né? Aula, curso para a pessoa orar, claro que tem. Tal da oratória para a pessoa falar perfeitamente, para não poder errar nas palavras, mas aí é toda besteira. Porque a oração sincera, que Deus se agrada, é a oração que vem no coração. É quando a pessoa que de fato se humilha de Deus. Deus está preocupado que vai errar a palavra, que a pessoa vai gaguejar, que a pessoa vai errar. Deus quer o quê? Sinceridade e verdade. É isso que Ele quer. Que nós vinha a ser, que nós venhamos chegar diante de Deus com toda a sinceridade e verdade diante dele. Igreja, entenda uma coisa. Daniel, no primeiro dia que ele aplicou, ele foi o quê? Ele foi ouvido, atendido, o seu propósito foi honrado por Deus. Então, igreja, o que nós temos que fazer é orar e o quê? Compreender e ter a certeza que a nossa oração está sendo ouvida, atendida por quem? Por Deus. Mas é como está sendo ouvida, eu tenho um pedido e nada de resposta. Tem que ter o quê? Paciência. Porque Deus, Ele ouve as nossas orações. Em qualquer momento, nossos olhos vão o quê? Contemplar. Vamos o quê? Testemunhar o poder do nosso Deus. Adorando pela minha família, pela minha casa, pelo meu casamento. Mas eu estou olhando, não vejo nada diferente. Isso só diz que de fato não tem uma visão espiritual. Que não tem visão, a pessoa vai realmente não, mas que tem visão espiritual. Eu estou orando e certamente eu estou vendo o quê? Deus trabalhando, manifestando sobre minha família, sobre minha casa. Da igreja, a nossa parte é o quê? É orar, perseverar, se humilhar, o quê? Compreender e esperar o quê? O tempo exato de quem? De Deus. Mas uma coisa é, toda vez que nós estivermos tristes, abatidos, perdidos, até desacreditados, o que Deus vai fazer? Sempre vai nos consolar. Porque Abraão, ele o quê? Abraão, ele estava desanimado, Deus animou o que? Abraão. Então, se Daniel foi consolado, porque de fato ele precisava o Deus ser o quê? Ser consolado. E Deus consolou Daniel. Igreja, nós estamos orando, vamos ensinar o quê? Orar. Aplicamos, estamos orando, então vamos permanecer perseverando. Porque desde o primeiro dia que nós aplicou o que? O coração, temos sonhado, Deus tem o quê? Nos ouvir, nos atender. Em qualquer momento, uma coisa é certa, o anjo até viu até o anjo. Mas vai que o anjo está no espiritual dando o quê? Ele está lá lutando para nos dar resposta, mas de repente o que a pessoa faz? Murmura, desiste, de repente não ora mais com fé, de repente ora de qualquer forma, de qualquer maneira, aí é impossível de o quê? De fato a pessoa receber a resposta. A igreja depende totalmente de quem? Totalmente de nós. Temos que o quê? Crer no poder do nosso Deus, no poder o quê? No poder da oração, no poder da perseverança. Isso é a cabeça, meu Pai, muito obrigado. Assim nós cremos, meu Pai. Assim temos a certeza, a convicção, que desde o primeiro dia que nós aplicamos no nosso coração, e é compreender, orar pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos entes queridos, mas nós cremos que o Senhor enviou a resposta. Em qualquer momento, nossos olhos vão contemplar todas as ações que nós fizemos ao Senhor, que se humilhamos perante
a tua presença. Obrigado por tudo. Agradecemos em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória.